rede, a empresa Sociedade Anônima... Heron Cabral. Boa tarde, noite. Para quem me conhece, chamo Heron. Estou desde o processo de criação da rede também, desse sonho, né, que se tornou realidade, de coleta de assinaturas. Fui membro da Executiva Nacional quando era partido, não partido, né? Depois do Elo Nacional. E na última congresso tive a humildade de passar para um outro companheiro vir, e hoje faço parte do Conselho de Ética Nacional e estou como porta-voz do Estado de Mato Grosso. São tantas emoções nessas eleições, né, Pedro? Canta aí, são tantas emoções, que eu confesso que eu vim totalmente desmotivado, estava desmotivado, muito reflexivo a situação política do nosso país, e a minha também, de até que ponto valeu tudo isso aqui que nós fizemos até hoje. Eu precisava disso aqui, eu precisava desse momento, dessas falas inspiradoras, das pessoas que aqui passaram, que nos orgulham de ser rede. E eu acho que nós criamos uma expectativa tão grande com a rede, que de fato nós participamos da segunda eleição como partido de fato, e uma terceira eleição como não partido, que foi a primeira. Então, por mais que a gente crie aquela expectativa, igual no meu estado, com 15 candidatos a deputados estaduais, 7 federais só da rede, fora a coligação com o PPL, que conseguimos, tínhamos candidato a governador, dos 5 de Mato Grosso, um era nosso, candidato a governador, um senador, um outro da outra coligação, e a gente cria expectativa de fazer Marina, o capital eleitoral crescendo, que vamos eleger, e de repente vem uma eleição atípica. A sociedade não está no momento, não entendeu a gente. É a sociedade que escolheu o discurso fácil, o discurso bobo. Eu não acredito que nós não fracassamos. Vou chegar lá, os erros, tivemos vários erros, mas também acertamos. Mas eu acho que a rede está num processo crescente, que vão participar da terceira eleição agora de 2020 com partido de fato. E de fato essa questão da fusão ou não fusão atrapalhou um pouco as construções, que já era para estar andando as questões das construções para 2020. Isso aí se parou. Então eu acho que ainda, como quando eu cheguei a Marina falou, vamos continuar plantando a semente, vou escutar isso daí da Marina, de tudo que já sofreu 2014, 2018 agora, e ainda um pique de falar, vamos, é inspirador, viu Marina? Obrigado. E é necessário passar o dedo na ferida. Eu fiquei muito feliz, viu, Tássios, aí, por a questão de uma agonia que dava pra gente da questão da comunicação do partido, que é falha pra caralho, a nacional com os estados, e os estados com o município, Nós também temos que fazer minha culpa, que nós, como no estadual também, eu concordo com a voz, a gente falha também com as municipais. Então é um processo. E eu acho que esse site, a apresentação da Jane, essa questão do aplicativo que já está no ar, eu acho que vai suprir um monte de falhas que a gente está tendo, até algumas desmotivação de algumas pessoas, que nós éramos um partido em rede, mas não fazia o nome jus à rede, de fato, não fazíamos jus ao nome rede. E eu acho que com esse aplicativo, com o site agora, e principalmente agora por não ter o fundo partidário, que eu sempre falei, sempre conversava com a Rosângela, que eu acho que é um momento de a gente fazer uma reflexão, Pedro, independente de a gente mostrar para a sociedade em 2022 de cumprir a causa de barreira, mas a gente campar que tem que acabar com o partidário. A gente tem que brigar, eu sei que é uma briga, mas acho que a gente tem que campar uma coisa nacionalmente e brigar e criar isso aí como bandeira, que é desigual, por mais que ficamos sem fundo partidário, que é pouco, mas ajudava, mas mesmo assim é desigual. Você vê um PT com 8 milhões e 400 nacionalmente ano passado, e a rede com 300 e poucos mil, gente. Isso daí é desproporcional, é covardia. Isso daí eles jogam tudo nas eleições, e aí você não tem como você competir com aquilo ali, que quem participou da eleição afetivamente sabe que quando o jogo começa, o jogo é bruto, quando despeja o dinheiro, o jogo é covarde, chega a ser... Para concluir, tá. E a questão que o Nilson
Acertei seu nome, Wilson? Estava falando das bases. Eu acho que no final do segundo turno, o PT me chamou, não tenho proximidade muito do PT, mas fui em respeito ao convite. E eu vi uma grande falha de fato que eles fazem muito bem, Pedro Ivo. E a gente, por inexperiência, eu que nunca perdi um partido e tal, eu acho que quase todo mundo da rede aqui, não tem essa vivência de estar atrás das bases. E eu vi lá o tanto de gente que o PT tem de várias organizações da sociedade que eles conseguem, com louvor, trazer. E eu acho que o Nilson está falando, a gente precisa trazer as pessoas dentro da rede, porque elas estão órfãs. Elas estão lá no PT porque é o único que faz esse trabalho. Eu acho que isso daí a gente tem que fazer. E para encerrar, a gente precisa sair daqui com uma organização, um alinhamento político, um cronograma, viu? E principalmente porque é uma preocupação minha, não sei se vai ser tratada amanhã, Pedro, que as municipais, eu recebo notificação todo dia por causa do TRE e tal, só tem 16 municipais diretórios no estado, e a gente tem um trabalho, os estados têm um trabalho de organizar os diretórios municipais definitivos até mês 6. Se você for ver, em segunda-feira já é dia 1 de abril, nós temos aí, eu acho que 2 meses ou 3 meses, para fazer as municipais, e não são mais provisórias, são definitivas, e aí o negócio é mais embaixo, tem que saber fazer para amanhã não ter trabalho. Então acho que isso aí tem que ser, amanhã no máximo, ter um alinhamento para a gente chegar no estado já com essa tarefa de como agir, de como fazer, de como prosseguir isso aí. Isso aí, obrigado, boa noite. Obrigado, Herói. Luiz Aldo. Muito boa noite, eu agradeço a todos, né? É uma honra estar com vocês. É a minha primeira vez que eu participo do encontro nacional do partido. Eu moro na cidade de Vespasiano, do lado de Belo Horizonte. Fui candidato a deputado federal e eu concordo quando a gente diz que o que vale é começar da agora para frente. Mas tem algumas coisas que a gente não pode desconsiderar. Tem algumas coisas que antes, durante e depois é necessário permanecer. Tem valores que são eternos, o tempo todo é necessário estar praticando. Então eu gostaria de comentar sobre o seguinte, que tem, eu chamo de valores, espírito, existe um espírito que nos motiva enquanto a gente está construindo o processo. É um espírito, aquele ânimo, está todo mundo, vamos pegar junto, vamos pegar firme, tudo muito bom, tudo maravilhoso. Aí vem o segundo processo, que vem o processo agora eleitoral. Aí, aquele pum, já não é, aquele espírito não está tão completo mais não, ele vem reduzindo, é como se fosse, inicialmente o processo é uma bola grandona, o segundo processo, que é o processo eleitoral, que vai se afunilando, vem diminuindo, aí depois no terceiro, que é depois que o candidato é eleito. Aí acontece um problema muito sério, que eu quero comentar, que a gente precisa de refletir nisso, que a gente tem que considerar e respeitar os valores, que mesmo espírito do começo até o fim, e não deixar de ser o que a gente era quando a gente estava desde o início da construção. Porque existe o que a gente chama do processo de exclusão velada, em que a pessoa, enquanto está no início para construir, conhece todo mundo, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo. Mas depois que está no processo eleitoral, começa a diminuir isso. Já diminui. E depois de eleito, desaparece. A gente não consegue falar com as pessoas. E quando eu chamo de processo de exclusão velada, é quando a pessoa eleita, ou até no processo eleitoral, não escuta, não te dá atenção. Isso é ruim para a pessoa. Sabe por quê? Ela perde a noção de quem de fato está apoiando. Tem pessoas que só gritam, só aparece, mas não dá resultado. E depois que a pessoa chega finalmente consegue ser eleita, quem perde não é o candidato não. Quem perde é o partido. Eu estou falando isso porque eu apoiei um candidato, não do nosso, eu digo nas outras eleições, começamos com 5 pessoas, fizemos aquele trabalho bacana, a pessoa ganhou a eleição, depois ganhou, começou a subir. Não havia mais.
nos finalmente, disputou de novo a eleição, essa pessoa perdeu a eleição. O candidato de mandato só, e o pior, não foi só ela que perdeu, não. O partido perdeu 3 vagas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi o PT na época. Então a pessoa afunda e afunda todos os outros, consequentemente quem perde o quê? É o partido. Porque desmotiva as pessoas que estão dispostas, começa a construir, vai com aquele espírito, mas essas pessoas, com essa exclusão velada, joga água no nosso propósito. Mas eu quero dizer o seguinte, ainda que o partido perca, quando alguém chega aqui e fala que está desanimado, eu quero dizer o seguinte, ainda que o partido perca, a gente que trabalhou de verdade se sente forte e se sente renovado, esse partido já era, eu começo tudo de novo. Porque independente dessa pessoa, não vai destruir meu sonho. Eu sei o que eu vim fazer aqui, eu sei qual é a minha missão. Com partido ou sem partido, realiza. Que essa pessoa que atua, ela vai continuar atuando. Então, o apelo que eu faço é nesse sentido, que os eleitos, agora nós estamos no último processo que eu falo depois dos eleitos. E aí, como é que está o seu ouvido? Vai ter que colocar aparelho? Ou você está conseguindo ouvir ainda? Você tem olhos, está conseguindo enxergar? Então olha, percebe quem de fato veio com o mesmo espírito para construir esse partido, construir o processo e finalmente te eleger. E que você não se esqueça jamais dessa base. Jamais. Porque às vezes aquele que a gente menos espera é aquele que ajudou. É só olhar os resultados. Muito obrigado, é isso que eu peço. Por favor, não vamos esquecer. Porque quem vai perder não é o partido não, porque eu continuo firme e forte, porque quem sabe da sua missão nunca desiste. Muito obrigado. Obrigado. Próximo é o Chay. Chay, é? Raramente acontece isso, gente, de acertar de primeiro, de cara, lembrei. Boa tarde a todas e a todos. A primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui, do fundo do meu coração, é agradecer. Que hoje eu estou aqui reunido num ambiente com as pessoas que desde criancinha assim, eu via fazendo política, me inspirava. Com a Marina, a Heloísa, o Randolfo, mais recentemente também, mas eu sou muito fã. E a segunda coisa é salientar aqui, reforçar o discurso, que é bem resumido, é trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. Na hora que pensar em descansar, vamos fazer mais um pouquinho de trabalho de base. Aí beleza. Tirando isso, os erros por causa de falta de experiência, os erros decorrentes de pessoas que não tinham talvez nem noção, como a rede tem um lado bom de ser porta de entrada para milhares, centenas de pessoas poderem participar da vida política. Então, por ser uma porta de entrada também, acolher novas pessoas com novos pensamentos, a gente pode pecar às vezes falta de experiência, né, Bruno? Então isso é comum, não vejo que esse é o maior dos problemas, não. Eu sou porta-voz de Nova Era, além de membro da executiva estadual, e vim aqui dizer também, para não deixar passar em branco, a nossa população, que é a população hoje, está na pauta aí de todos os jornais, que é a população atingida por barragens, né? Nova Era, Barão de Cocais, João Malevade, são cidades ali daquela das Minas Gerais, que de tanta riqueza hoje a gente vive, a gente não consegue dormir à noite mais, porque não necessariamente a sua casa pode ser inundada de lama tóxica, mas a sua cidade pode ficar dias sem ter água para a gente tomar. Os principais rios, a gente está no Vale do Piracicaba ali, o rio nasce dentro da Samitre, lá em Ouro Preto, e vai desagar em Timóteo, praticamente dentro da Cesita. Então passa ali por várias indústrias, o rio infelizmente também participa do comitê de bacia, mas enfim, corroborando aqui com a questão do trabalho de base, junto com a outra questão dos elos temáticos. O Brasil, existe um espaço no mundo inteiro, principalmente no Brasil, para um partido ambientalista, ecologista, todo mundo sabe disso. Principalmente no quadrilátero ferrífero, onde eu vivo, que é um dos lugares mais ricos da América Latina e do mundo. O grande problema nosso hoje é na questão de diversificação econômica e geração de emprego e renda. Mas não é para daqui 20 anos, é para hoje. Muito complexo a gente chegar na nossa região, falar mal da mineração e descer a linha da mineração, sendo que ao mesmo tempo a gente está na região que tem um IDH mais elevado do estado, até mais que a região metropolitana às vezes, por causa da mineração. Então você compra uma briga com os moradores dali. Então, antes
da gente levar um debate, apedrejar, claro, fazer uma leitura crítica, obviamente, a gente precisa dos elos temáticos. E neste momento que o fascismo toma conta do Brasil, a gente precisa de ocupar as bases, e não tem nada que o fascismo treme mais do que uma candidatura orgânica de verdade. Eu sou cientista do Estado e sou pré-candidato a prefeito na nossa cidade, primeiro para enfrentar o fascismo de frente, para fazer esse trabalho, levar a mensagem, e se tudo der certo, com o apoio do partido, principalmente dos nossos quadros aqui muito fortes. Mais uma vez eu destaco uma outra fala que eu fui muito bem representado aqui. Os nossos quadros antes precisavam de fazer uma viagem para dar uma força para a gente lá no interior. Hoje em dia, com o vídeo, isso ajuda demais a gente na base, mas ajuda muito mesmo. Vocês, talvez, por cotidiano, aqui um conversa com o outro e tal, vocês estão talvez mais acostumados, mas na base, chegar um vídeo da Heloísa, da Marina, do Randolfo, da Joênia, falando: ei, pessoal de Barão de Cocais, não esquecemos de você. Isso dá um gás na nossa construção na base muito grande. Por fim, eu não devia... Não estava na minha pauta da palavra, mas está agarrado na minha garganta. Eu acho que essa esfera aqui é a própria para isso. Vi dentro da construção estadual, internamente no partido, 3 tipos de pessoas. Aquelas que fazem trabalho de base, têm preocupação com isso. O segundo tipo de pessoa que tem uma preocupação relativa, teórica com o trabalho de base, mas não tanto na prática, ou falta de experiência, também normal, tranquilo. E uma terceira pessoa que atrapalhava quem queria fazer o trabalho de base. Então você ficava lá labutando para construir alguma coisinha, o cara chegava lá com a nota de jornal, chutava a sua construção inteira. Então, um outro tipo de pessoa. Então, esses 3 tipos de pessoas, a gente tem que tomar cuidado na nossa construção. Em Nova Era, estou falando da minha construção municipal, a gente não está preocupado de ser muitos. Nós estamos preocupados de ser bons. E precisamos muito da ajuda de vocês, dos elos temáticos nisso. Por favor, me procurem depois, nos deixem sugestões de como que a gente pode ficar livre do fantasma que a mineração nos deixou, gerando emprego e renda sustentável para a nossa região. Sozinho não tem jeito, mas aqui a gente está com um quórum qualificado para nos ajudar. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Rita. Só não posso segurar nem amarrar o chai, né? Entre falar, eu tinha queria passar uma mensagem, só que falar ia ser muito pouco, então eu vou preferir cantar uma canção. Se pensa que esta terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender, pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Se crê que só gente é seu semelhante e os outros não têm o seu valor, mas se seguir pegadas de um estranho, 1000 surpresas vai achar ao seu redor. Já ouviu o lobo uivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha e com as cores do vento colorir, e com as cores do vento colorir. Correndo pelas trilhas da floresta, provando das frutas o sabor, rolando em meio a tanta riqueza, nunca vai calcular o seu valor. A lua, o sol e o rio são meus parentes, a garça e a lontra são iguais a mim. Nós somos tão ligados uns aos outros, neste arco, neste círculo sem fim. A árvore aonde irá, se você a cortar, nunca saberá. Não vai mais o lobo uivar para a lua azul, já não importa mais a nossa cor. Vamos cantar com as belas vozes da montanha e com as cores do vento colorir. Você só vai conseguir desta terra usufruir se
Gustavo de Biase. Depois Pedro Ivo e Marinho. Boa noite. Não é bem uma fala, é uma proposta de moção ao prefeito, de apoio ao prefeito Aldifas Barcelos. Foi citado aqui no começo o que está acontecendo. Eu vou ler para a plenária e só para que a gente possa analisar e aprovar. Moção de apoio ao prefeito Aldifas Barcelos. A Executiva Nacional da Rede de Sustentabilidade vem, através desta moção, declarar seu apoio e solidariedade ao prefeito de Serra, Aldifas Barcelos. O país atravessa uma grave crise econômica, social e política, sendo fundamental para superá-la os mandatários que têm um compromisso com a ética. Aldifas tem um respeito da sociedade capixaba e isso foi reforçado em sua reeleição, quando mesmo impossibilitado de ir às ruas durante quase todo o pleito, saiu campeão nas urnas, pela terceira vez prefeito da Serra. Sua gestão tem mostrado significativos resultados com impactos diretos na saúde, educação, segurança pública, atingindo principalmente os mais necessitados. Recentemente foi avaliada a Prefeitura da Serra pela CGU como a cidade mais transparente do Brasil, evidenciando a responsabilidade e o compromisso com a população de Serra. Força, estamos com você. É isso. Pedro Ivo. Rapaz, mas tem 3 filhos, viu? Bem, pessoal, muita coisa foi dita aqui, tá? Eu pensei, eu sei que o tempo é curto, mas eu vou, tudo isso foi dito, nós vamos levar para a reunião com ela amanhã, vamos tentar sistematizar e dar a resposta. Eu vou tentar colocar algumas questões em algumas ordens. A primeira delas é a seguinte: o tamanho da nossa derrota. Certo? Nós nos julgamos com uma forma muito dura. Talvez porque muitos de nós somos muitos inexperientes. Quem viveu a construção de outros partidos, eu vivi, Heloísa viveu, Marina viveu, quem mais? Valéria, vários viveram, sabem que em 3 anos, nenhum desses outros partidos que nós construímos alcançou o resultado que a rede alcançou. Vou repetir. O que nos parece uma derrota muito grande, se for analisado na história, não é. Por que nós temos essa sensação de derrota? Porque foi feita uma legislação draconiana para não deixar a rede sobreviver. Ah, Pedro, você está maluco, você está falando disso, que é a rede? É isso mesmo. Lá atrás, eu fui uma das pessoas que construiu o PT, junto com outras pessoas. Na primeira eleição do PT, não elegeu foi ninguém. Na segunda, não elegeu foi ninguém. Mas não tinha cláusula de barreira. Nós elegemos 5 senadores e uma deputada federal. Um partido com só 3 anos. Se não tivesse cláusula de barreira, a gente estava aqui comemorando. Certo? Então, a nossa derrota tem que ser vista na história. Não é porque a gente teve uma grande derrota, é porque foram criadas legislações para dificultar partidos do nosso tipo. Ah, alguém pode dizer, e o Novo? O Novo não é um partido. O Novo é uma corporação que se travestiu de partido. Não há como nos compararmos com ele, porque nós somos um partido da cidadania. Eles são as corporações empresariais endieiradas que querem dominar o Estado, como diz o Tiririca, o Estado, para privatizá-lo. Certo? Então, primeira grande lição: essa derrota não é tão grande como a gente imagina.
O problema é que o sistema tem criado leis para dificultar a construção de partidos com a rede. Até esse negócio de fusão. Olha aí que coisa. Até a fusão eles pensaram, eles botaram lá. Só pode fazer fusão com partido com 5 anos. Então, esse é um primeiro elemento que eu quero dizer. A gente é muito jovem. E a gente se coloca tarefas. E a gente se coloca teses que a gente não tem condições de cumprir em 3, 5 anos. Nós somos voluntariosos. Então, um recado para todos nós. Nós não podemos ser voluntariosos. Quem em política é voluntarioso, como diz na novela, se lasca. Nós temos que ser sonháticos, mas nós temos que ter um programa e um planejamento de ação capaz da gente mesmo implementar, porque a gente tem propostas nossas que a gente sabe que não vai conseguir fazer. É só olhar, peço 2 minutinhos, só olhar para as estruturas nossas nos municípios. É bem diferente de um partido como o PT. O PT reúne sua executiva nacional, tem 20 funcionários para escrever o documento, para distribuir, para botar na rede social. A rede, todo mundo trabalha. Todo mundo tem vida. E a gente não quer não ter vida. Toda a vida a gente colocou aqui. Nós queremos construir um partido da militância com o tempo disponível, porque a gente quer também estar com nossos filhos, com a nossa companheira, com o nosso companheiro, ter vida. Aí a gente se compara com esses partidos que são máquinas. Não vamos nos colocar a tarefa que a gente não consegue fazer. Certo? Às vezes a gente usa isso só para disputar com a direção. É da política, a gente conhece como é. O cara cobra da direção porque ele quer ser direção. Aí ele entra na direção, aí aquele que saiu vai cobrar dele, porque sabe que também não vai fazer. Então tem que ter uma razoabilidade. Certo? Tem que ter algo que a gente possa, aquilo que alguém falou, é construir junto. A segunda questão que eu acho fundamental é a questão também teórica. Meu irmão Carlos colocou que não compreende. Porque a teórica, não me lembro o nome, ela acha que só existe esquerda e direita. Assim como Karl Marx. Mas o Karl Marx também achava que a humanidade evolui. Por que só tem esquerda e direita? Por que só esse conceito? Não é que a gente não acha que não exista. Existe sim esquerda e direita. Existe, está aí. Mas por que nós não podemos sair fora desse sistema e criar algo novo? Quem nos impede? A criatividade humana é imensa. E aí é um outro elemento que a gente não conseguiu comunicar para as pessoas. O que é realmente ser fora desse sistema. Também porque os que se dizem assim, na verdade, ou são de direita ou são de esquerda. Quando o Kassab diz que está à frente, que não é de direita nem de esquerda, desmoraliza a nossa proposta, porque todo mundo sabe que ele é de direita. Quando o Podemos diz que não é nem de direita nem de esquerda, desmoraliza a nossa proposta, porque a gente sabe que eles são de direita. Né? Mas nós estamos fora desse sistema, porque o nosso sistema, do ponto de vista filosófico, é mais radical do que esses dois. Porque nós consideramos, eu vou concluir, eu sei que eu estou passando o tempo, mas eu acho que isso é importante, Carlos, para a gente dialogar, porque nós consideramos uma nova construção que são os direitos difusos. Quando eu andei em Cuba, os homossexuais eram reprimidos. E quando eu fui nos Estados Unidos, os homossexuais tinham os seus direitos civis garantidos na Constituição. Os direitos LGBT é de direita ou é de esquerda? O direito dos rios. Hoje, em alguns países do mundo, os rios, as águas, o céu, o planeta, as florestas, são seres de direito. Estão até garantidos nas constituições. Como a Constituição
na Bolívia, isso é de direita ou de esquerda? Quem pensava que esses seres são seres de direito? Os índios. Os índios pensavam que são seres de direitos. Compreende? Existem algumas questões. A questão feminina. A gente acha que é de esquerda, não é não. Também não é de direita. São valores humanitários que transcendem essa dicotomia de esquerda e de direita. São princípios e valores gerais que devem reger sociedades avançadas, a humanidade. Nem sempre foi a esquerda que propôs, ao contrário. Eu vi em Cuba a perseguição que os gays sofriam e vi em São Francisco a liberdade que eles viviam num estado capitalista. É nisso que nós estamos querendo dizer. Que a sustentabilidade é algo diferente disso. Por quê? Porque ela trabalha com elementos da teoria da complexidade. Se a gente não estudar o pensamento complexo, se a gente não estudar a biologia e aplicar a biologia na política, se a gente não estudar Edgar Morin, até essa ideia de que é o conflito que é o motor da história, que é a luta de classe que é o motor da história, há teóricos muito importantes questionando. Humberto Maturana diz na Biologia do Amor que nós deixamos de ser um macaco e nos transformamos num homem, não foi pela competição, foi pela colaboração. Em Biologia do Amor ele diz que nossa espécie evoluiu não é como a gente imaginava, porque ficou competindo. Porque, na verdade, a evolução é adaptativa, não é competitiva. E o ser humano é o único ser que só se realiza na praxis colaborativa. Então, a colaboração é mais forte do que o conflito. Por isso que nós falamos em comunicação não violenta, em colaboração, em sustentabilidade. Por isso que nós falamos que não somos nem direita nem esquerda, e que estamos à frente porque nós estamos com outro pensamento, só que esse outro pensamento está em construção. E a gente mesmo ainda não conseguiu fazer esse arcabouço teórico. Mas isso, pessoal, é assim mesmo. Quando Karl Marx lançou o Manifesto Comunista, ninguém achava que ele ia dar certo. Era como um espectro que rondava a humanidade, uma coisa maluca. Hoje é a nossa proposta, então nós temos que estar abertos. Não significa dizer que nós somos conservadores, que nós somos a favor da exploração, que nós não somos a favor daqueles que exploram os homens, as mulheres. Nós somos pela justiça. Está aqui, nós somos tudo isso. Parece esquerda isso aqui, não? Parece. As pessoas acham que é esquerda. Mas não é. Certo? Porque muitos desses elementos estão acima disso. Eu sei que eu passei muito tempo, mas eu queria, Carlos, trabalhar isso com você, porque eu venho dessa sua mesma tradição. Certo? Eu fui, durante 30 anos, da esquerda marxista revolucionária no Brasil. Eu conheci pessoalmente Fidel Castro, eu conheci pessoalmente Chaves, eu estive em Cuba, na Venezuela, na Bolívia, eu conheci essas experiências todas e quero dizer para vocês, tem muita coisa boa, mas não é a solução. Infelizmente, eu vi na Suécia, um país social-democrata, mais liberdade do que em Cuba, um país que a gente acha que era comunista. Nós temos que nos abrir para esse debate. E é normal, e é natural que a gente tenha essa visão esquerda aqui também, e é salutar esse pensamento também. Mas a gente tem que se abrir para algo novo. Porque se a gente não se abrir para algo novo, não tem espaço para nós. Eu vou concluir. Não tem espaço para nós, porque a esquerda já está super ocupada e a direita também. Ou a gente constrói algo novo, ou nós vamos amargar 30 anos de rodízio da esquerda mais tradicional possível e da direita, e dessa vez da extrema direita, como está acontecendo em boa parte do mundo. Desculpe, mas eu acho que era importante colocar esse debate para a gente refletir sobre ele. Obrigado, Pedro. Agora nós queríamos chamar a nossa eterna mantenedora de utopias, Marina Silva.